Olá, bem-vindo ao Euronews Noite, numa altura em que se ficou a saber que o pulmão do mundo está cada vez mais fraco. A floresta amazónica não para de encolher. O desmatamento da maior floresta tropical do mundo aumentou quase 90% em junho, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Donald Tusk tenta convencer o Parlamento Europeu a aprovar os nomes para a liderança das principais instituições europeias, mas os deputados criticam o processo de escolha desses nomes. O presidente de Moçambique diz que a União Europeia tem feito muito pelo processo de paz no país. Em entrevista à Euronews e à Lusa, Filipe Nyusi revela também o desejo de aumentar as exportações para a Europa. A moda pode ser ecológica. No fim deste jornal vamos conhecer os desfiles sustentáveis que acontecem em Berlim. Só este ano, quase 2.300 km² da floresta amazónica já foram destruídos. É o pior registro dos últimos 3 anos. Incêndios, mas sobretudo interesses económicos, estão a levar ao desaparecimento da maior floresta tropical do mundo. E no Brasil, pouco parece estar a ser feito para travar esta ameaça à sustentabilidade do planeta. A Amazónia arde, o Brasil vê o território queimado e o planeta perde parte de um pulmão em plena crise climática. O desmatamento da maior floresta tropical do mundo aumentou 88% em junho, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. É também o segundo mês consecutivo em que a destruição florestal sobe durante a presidência de Jair Bolsonaro. Exatamente agora um período de seca na região da floresta amazônica. É nesse período que os grileiros de terra, madeireiros, os invasores de terra pública, aqueles que desmatam a floresta, que lucram com a destruição, eles avançam sobre a floresta. É nesse momento, exatamente agora, que o governo deveria estar aumentando a fiscalização. Mas o que a gente está vendo é a diminuição do orçamento, um presidente da República que milita contra esses fiscais, um ministro do Meio Ambiente que persegue esses fiscais, não os deixa fazer o seu trabalho. Em apenas um mês, foi registada uma perda de 920 km² de floresta. Mas os dados recolhidos e agora divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um organismo do Ministério Brasileiro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, parecem não alarmar o executivo de Bolsonaro, que já considerou os índices terem sido manipulados. O mesmo organismo afirma também que, no total, este ano, mais de 2.270 km² de floresta foram já derrubados, atingindo o pior registro desde 2016. Depois de, no final de junho, ter sido celebrado um compromisso com a União Europeia, obrigando os países do Mercosul a respeitarem as metas climáticas do Acordo de Paris, as árvores continuam a cair no Brasil, casa de 60% da floresta amazónica. O presidente do Conselho Europeu apelou hoje aos eurodeputados para que aprovem os nomes escolhidos para a liderança das instituições-chave da União Europeia. Num discurso em Estrasburgo, Donald Tusk sublinhou a paridade entre homens e mulheres destas escolhas. O presidente do Conselho Europeu defendeu as escolhas para os cargos de topo da União Europeia perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo. No primeiro debate da nova legislatura, Donald Tusk pediu aos deputados para aprovarem Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia. Tusk lembrou que pela primeira vez na história o Conselho Europeu propôs 2 homens e 2 mulheres para liderarem as instituições-chave da União Europeia e disse sentir-se feliz e orgulhoso por ter sido alcançado o equilíbrio de género perfeito, o que considera ser uma mudança muito positiva. Sublinhou que a Europa não é só falar das mulheres, mas escolher mulheres. E desejou que esta escolha inspire o Parlamento Europeu nas suas decisões.
Os eurodeputados das diferentes forças políticas estão muito descontentes por os líderes dos 28 terem ignorado o modelo do Spitzenkandidat na nomeação da ministra da Defesa alemã para a presidência da Comissão Europeia. A nomeação de Ursula von der Leyen deve ir a votos na segunda sessão do Parlamento Europeu, agendada para daqui a 2 semanas. Christine Lagarde é a mulher escolhida para liderar o Banco Central Europeu. Até agora, a diretora do Fundo Monetário Internacional deverá suceder ao italiano Mario Draghi e terá como principal desafio relançar a economia da zona euro, tarefa que não se avizinha fácil. Numa recente presença no The Daily Show, Christine Lagarde afirmou que sempre que uma situação é verdadeiramente má, chama-se uma mulher. É de crer que os líderes europeus ouviram e aproveitaram para a trazer para o BCE. A tarefa de fundo é relançar o crescimento económico. O crescimento da eurozona tem sido bastante moderado. No primeiro trimestre deste ano foi de apenas mais 0,4% relativamente ao último trimestre do ano passado. E em termos anuais, a economia do euro só cresceu 1,2%. Lagarde não terá muita margem de manobra para implementar novas políticas no atual contexto económico. Para já, vai seguir o caminho delineado por Mario Draghi. A taxa de juro de referência mantém ainda o histórico nível zero para onde caiu durante a crise e os juros dos empréstimos bancários continuam a negativo, menos 0,4%. Por outro lado, e fruto da instabilidade internacional, a inflação também não dá sinais de subida, mantendo-se abaixo da barreira dos 2%, em que o BCE apostava a estabilização. Em relação ao rumo das políticas do Banco Europeu, espera-se da até agora diretora do Fundo Monetário Internacional consistência com as suas declarações públicas sobre a economia mundial. Acreditamos que, para funcionar bem, a economia global precisa de um sistema de comércio internacional mais aberto, mais estável, mais transparente, mais previsível e baseado em regras. Christine Lagarde suspendeu o mandato em Washington enquanto espera a confirmação do novo cargo pelo Conselho Europeu, mas ainda não renunciou. Mas, nos bastidores, já se procura o novo diretor do FMI. A União Europeia tem estado a fazer muito pela consolidação do processo de paz em Moçambique. A afirmação é do presidente Filipe Nyusi numa entrevista à Euronews e à Lusa, à margem do Fórum Euro-África que decorre em Cascais. Temos trabalhado no dossiê de paz, exatamente. Esta é a condição principal para que todo tipo de investimentos, o país tem que ser respeitado. As pessoas têm que acreditar que nos seus investimentos tem continuidade. E temos feito isso, mas também há muitos projetos de investimentos da União Europeia na área de água, área das estradas, dos hospitais de saúde, por exemplo. Está a trabalhar com Moçambique e é um grande parceiro. A União Europeia é um dos grandes parceiros que Moçambique tem. O presidente russo foi recebido esta quinta-feira no Vaticano. A crise na Venezuela, o conflito na Síria e a situação na Ucrânia foram os temas debatidos entre Vladimir Putin e o Papa Francisco. Foi a terceira vez que ambos se encontraram e foi também a terceira vez que Putin deixou o Papa à espera. O Papa Francisco recebeu esta quinta-feira o presidente russo. Segundo a Santa Sé, o Sumo Pontífice e Vladimir Putin falaram sobre a situação na Venezuela, o conflito na Síria e a situação na Ucrânia. A conversa ocorreu a portas fechadas e durou 55 minutos, tendo começado quase uma hora depois do previsto devido ao atraso do presidente russo. Esta é a terceira vez que os dois líderes se encontram. Em 2013, Putin atrasou 50 minutos, já em 2015 o atraso ultrapassou os 60 minutos. As relações entre o Vaticano e a Rússia são complexas, marcadas por causas comuns, como a preservação dos locais sagrados cristãos na Síria, mas também por alguma desconfiança no plano eclesial, em especial da parte russa. A visita de Vladimir Putin a Roma incluiu também encontros com o homólogo italiano Sergio Mattarella, com o primeiro-ministro Giuseppe Conte e ainda com o líder da Liga, Matteo Salvini, e Luigi Di Maio, do Movimento 5 Estrelas. É mais uma acha para a fogueira entre o Ocidente e o Irão. As autoridades do enclave britânico de Gibraltar apreenderam um navio que estaria a transportar petróleo do Irão para a Síria. Uma interseção que terá sido solicitada pelos Estados Unidos.
Um navio suspeito de transportar petróleo para a Síria foi apreendido ao largo de Gibraltar pelas autoridades do enclave com a ajuda da Marinha Britânica. Gibraltar não referiu a origem do petróleo, mas segundo a publicação especializada Lloyd's List, o petroleiro com bandeira do Panamá transportava petróleo iraniano. Esta intervenção resultou de informações que deram ao governo de Gibraltar motivos razoáveis para acreditar que o navio Grace One estava a violar as sanções da União Europeia contra a Síria. Na verdade, temos razões para acreditar que o Grace One transportava um carregamento de petróleo bruto para a refinaria de Banias, na Síria. Esta operação não agradou a Espanha, que não reconhece as águas à volta de Gibraltar como britânicas. Las patrulleras da Guardia Civil han estado securizando a zona. Patrulhas da Guardia Civil estiveram a garantir a segurança da zona, mas estamos a estudar as circunstâncias em que isso aconteceu. Foi um pedido dos Estados Unidos ao Reino Unido e estamos a ver de que maneira isso afeta a nossa soberania, porque aconteceu no que consideramos águas espanholas. Cuya soberanía entendemos que é da Espanha. O facto de a carga do navio ser provavelmente iraniana e de a apreensão ter sido ordenada pelos Estados Unidos aponta para um novo esforço de Washington no sentido de travar as vendas globais de petróleo bruto do Irão. A consciência ambiental está a aumentar e as indústrias estão a adaptar-se a estes valores. Na Semana da Moda que decorre em Berlim, houve mesmo espaço este ano para um desfile ecológico. Na Semana da Moda de Berlim, o Neonit, antes designado Espaço Sustentável e Verde, tem o seu próprio desfile. Aqui, todas as coleções devem respeitar parâmetros ecológicos e sociais, não só no conceito, como em toda a cadeia de produção. Temos padrões para o programa Neonit, verificamos se os designers e expositores têm conceitos e estratégias sustentáveis e olhamos para a cadeia de abastecimento e produção, que tem de ser transparente. Os próprios produtos também têm de ser sustentáveis. A empresa alemã Nuvei apresenta malas 100% vegan, fabricadas a partir de fibras de casca de maçã, recolhidas junto das empresas que produzem sumos. Utilizamos maçã porque o recurso está lá. Substituímos 50% do poliuretano por restos de maçã e isso significa que o material desperdiçado é usado em vez de ser queimado ou deitado fora. A empresa alemã de design de calçado NAT2 trouxe uma gama de sapatos feitos com diversos materiais sustentáveis. Já fez sapatos até de leite reciclado e ideias não lhe faltam para substituir o couro nos seus modelos. O diretor Sebastian Thies explica e mostra. Estes aqui em cima são feitos com musgo e também garrafas de plástico recicladas, vidro, algodão orgânico, cortiça e borracha, 100% vegan. Este modelo aqui, por exemplo, é feito com pétalas de rosa. Estes aqui são feitos de folhado de madeira e aqui temos pedras Swarovski recicladas sobre feno dos prados da Áustria. Segundo a ONU, a indústria da moda produz 20% das águas residuais globais e 10% das emissões globais de carbono, uma pegada ecológica insustentável. E é desta forma, amiga do ambiente, que terminamos hoje o Euronews Noite. Obrigado pela companhia e continuo com o Euronews.